Muito bem, gente, começa agora mais um episódio do seu podcast No Contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, baseado na lição da Escola Sabatina Jovem, nosso segundo episódio, agora sim, já no primeiro sábado desse ano novo, hein, gente? Como foi suas festas aí? Foi legal com a família, na igreja, na comunidade? Ano novo, né? Estamos aí também desafiando você a ter uma experiência nova com Deus através do estudo da Bíblia. Então eu quero desafiar você a aproveitar ao máximo. O tema da lição dessa temporada está incrível, gente. Liberdade. Conceitos bem interessantes que a Bíblia traz, que Jesus traz, dentro de um panorama assim geral sobre a diferença e a diferença que deveria existir entre política e religião. É bem interessante. Um conceito sobre constante ameaça pela união entre a política e a religião, né? A religiosidade. Enfim, a gente está aqui falando um pouco sobre esse tema, está sendo muito legal. Nosso segundo tema, nosso segundo episódio. Quero desafiar você a continuar aí firme com a gente. Obrigado por sua companhia. A gente está aqui ansioso para compartilhar com você essas nossas impressões, né? Nosso bate-papo em torno desse assunto que foi tão bem interessante para a gente poder refletir em nossa própria vida aí sobre o que nós precisamos melhorar, mudar, para nos tornarmos mais semelhantes a Jesus, tá? Eu queria, desde já também, agradecer você por estar perseguindo a gente nas redes sociais. Não esquece de perseguir a gente aí lá no nosso Instagram, Jovens Adventistas da PL, acompanhando o conteúdo, os bastidores, né? Os participantes de cada tema, da temporada toda também, todos os projetos do ano que vem também, desse ano, na realidade, do Ministério Jovem. Tem muita coisa legal aí pela frente, gente. Maranata moldou o nosso tema. E tem muitos desafios aí para você ser ativo na sua comunidade, na sua igreja local aí. Tá bom? E também tem esse conteúdo não só em áudio, mas também em áudio, qualquer plataforma de áudio que você achar melhor, coloca lá no podcast No Contexto. No Contexto Podcast, você vai encontrar esse conteúdo, tá bom? Em áudio. E também em vídeo, se assim você preferir, no nosso canal do YouTube Paulista Leste, você acompanha lá e pode acompanhar todo o conteúdo, sempre lançado no início da semana, no sábado, para você acompanhar durante toda a semana. Isso é um recurso a mais aí para você que cuida da sua classe da Escola Sabatina, você que está estudando a Bíblia constantemente, a sua lição, quer insights, quer ouvir um bate-papo em torno da lição, então vai lá e aproveita também esse conteúdo que é feito com muito carinho para você. Tá bom? Bom, eu estou aqui acompanhado mais uma vez com ele, já figurinhas conhecidas de vocês, né? A gente nem combinou a nossa sequência, né? Mas vamos lá, né, gente? Eu tô com ele aqui, ele é bodybuilder profissional, brincadeira. Ama cuidar do corpo, é um garoto muito especial, filho de um grande amigo nosso aqui, pastor João Paulo Berandinelli, Cris, um abraço para vocês, Nicole também. E ele também aqui é membro da Igreja do Belém, aqui na Zona Leste de São Paulo, está... não sei se eu falo. Será? Tá solteiro, meninas, tá solteiro, brincadeira. Eu acho, né? Vamos ver, né? Mas aí, olha, é muito bom estar com ele aqui. Ele também trabalha na área de e-commerce aí, é um empreendedor nato. Tá aí, tem um futuro inteiro pela frente, tem um carinho muito especial por ele. Nicolas, bem-vindo mais uma vez, brother. Por estar com a gente, obrigado pelo seu tempo, tá? Bem-vindo ao podcast. Estamos aqui também com o BJ, um pastor conhecido pelas pessoas, né? Influenciador aí da igreja, para os cristãos, que faz vários vídeos legais para a gente conseguir entender melhor a Bíblia, né? E está agora na Tailândia fazendo um projeto missionário, né? É isso aí. E conta um pouquinho mais. Não, prazer estar aqui com vocês. Como eu falei, estou longe, mas conseguimos aí fazer uma ponte aérea, chegar aqui e estar com vocês. Então é um prazer estar aí com vocês aqui no Brasil, compartilhando um pouco sobre esse tema tão importante. Você mostrou uns livros aí, cara. Mostrei. E, na verdade, ontem teve alguém que deu uma olhada para mim. Ontem eu dei um livro de presente aqui para o amigo Nicolas. Comenta esse aqui. Qual é o mais antigo? E hoje eu trouxe para Marília, tá? Que eu vi que ela ficou quietinha ali, ó. Gente, eu gosto de ler. Obrigada. Aí, opa, semana que vem. Semana que vem. Mas esse primeiro livro, ele fala sobre como você ter um relacionamento íntimo com Deus de maneira mais profunda, né? Às vezes a gente acha que eu tenho que me comunicar com Deus da maneira que fulano, que ciclano, não. Assim como Deus criou pessoas diferentes, características diferentes, a gente tem maneiras diferentes de se comunicar com Deus. Então, a galera aí vai curtir bastante. Eu vou deixar aqui nos comentários um link. Tô aprendendo aí, ó. E eu já aproveito e apresento aqui a Marília. Marília está com a gente, líder de comunicação lá na igreja dela, também gosta de ensinar, de estudar lição, de ler, sempre compartilha coisas legais com a gente, recém-casada. É um prazer conhecer você aqui
no nosso podcast e ter você com a gente também. E o prazer é todo meu, pastor. Gente, eu conhecendo pastores famosos, participando do podcast, eu tô muito chique, viu? Muito obrigada, Fabrício, por esse convite. É um privilégio estar aqui com vocês. Privilégio E é nosso, mano. eu não vou apresentar o pastor Fabrício igual todo mundo faz, que é rugindo, tá? Ah. Eles fazem um rugido de leão, porque ele é o pastor Fabrício Leão, mas eu não vou fazer isso, que eu tenho vergonha. Não sei se vai ficar bom. Essa eu não sabia, hein? Essa é boa, essa é boa. Ai, meu Deus do céu. Bom, que legal, viu, Marília, estar com você aqui. Você é uma benção, Marília, muito bom. A expressão tá perto de você, tá? Um abraço aí no maridão, tá? Tá bom. Muito bom. Bom, gente, estamos aqui iniciando mais um momento de estudo da Bíblia. Eu queria até pedir ao pastor BJ que faça uma oração para que Deus nos abençoe. É um tema muito legal e vai fazer a gente viajar também aqui na Bíblia. Ora com a gente. Com certeza. Querido Deus, obrigado por essa oportunidade de estudarmos juntos a Tua Palavra. Peço que o Espírito Santo nos ilumine e fale ao nosso coração aquilo que a gente precisa aprender e aplicar à nossa vida nesse momento. É o que peço em nome de Jesus. Amém. 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 E aí, com a solução na mão, tá rabiscando também que nem a gente. Vamos lá, hein? Vamos começar mais um episódio. O tema tá muito legal. Esperanças frustradas é o tema do episódio de hoje. O texto base aqui vou ler um texto maior aqui, vou ler um pedaço, né? Aqui, um momento que Jesus chamou uma pessoa que, na visão dos discípulos na época, ou daqueles a quem as pessoas achavam que deveriam ser chamadas, não deveria fazer parte do grupo. Mas vamos ver. Bem interessante, né? Como Jesus chama pessoas inusitadas e bem distintas, né? Do que eles esperavam. Vou ler o que está aqui em Lucas, já anunciei o tema, né? Esperanças frustradas. Lucas 5, a partir do verso 27. Depois disso, Jesus saiu da cidade e viu um cobrador de impostos chamado Levi, o famoso Levi Mateus, sentado no local onde se coletavam impostos. E aí, de cara, disse só assim, ó, gente, ó, siga-me, disse Jesus. E Levi se levantou e deixou tudo e o seguiu. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra a Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos: por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhe respondeu: as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores, para que eles se arrependam. Aí vão questionar: por que teus discípulos estão só comendo o tempo todo? Os discípulos fariseus ficam só jejuando e tal. Cara, como é que numa festa vão ficar sem comer? Se o dono da festa está aqui, vai ficar sem comer? Quando eu for, eles vão jejuar. Vou precisar muito de jejuar e orar também. Mas enquanto eu estiver aqui, não. E aí ele vai falar, né, um texto bem legal, né? Você coloca vinho novo em odres velhos, né? Não vai se costurar, pegar um pano todo, né, velho e colocar um novo que vai rasgar e tal. Jesus estava trazendo coisas novas que eles, seguramente, como um odre velho, né, com aquela vasilha que colocavam um vinho, né, por muito tempo, se não trocasse, ia romper, ia estragar. E o que ele vinha trazer, a partir, só pelo chamado das pessoas que ele estava fazendo, quem ele estava chamando já de cara, já era contra o que eles esperavam, né? Imagina, eles que estavam ali esperando um Messias, um libertador do jugo romano, e Jesus chega lá e chama um, entre aspas, um traidor do povo judeu, né? Ele era um cobrador de impostos. Jesus chama para fazer parte do grupo deles pessoas totalmente distintas. Ele não foi homogêneo nas suas escolhas, né? Ele foi escolhendo pessoas distintas, né? Imagina um cobrador desse de impostos, aparentemente alguém do lado de Roma, né? Foi obrigado, não importa, mas ele ganhava dinheiro com isso. Conviver com um cara nacionalista, como um zelote da vida, né? Que matava para libertar o povo de Deus, na visão deles e tal. Então você percebe que Jesus tem essa percepção, e quem ele chamou, ele tinha um objetivo com isso. Vai conversar um pouco sobre isso, né? E parece que as esperanças deles foram meio que frustradas, né? Essa é a discussão nossa que a gente vai ter nesse episódio de hoje. Eu queria aqui convidar vocês aqui, da nossa bancada aqui, a acompanhar a nossa tirinha da semana, e queria ouvir as impressões de vocês. Já está aqui na tela. E eu queria ouvir de vocês qual foi a impressão que vocês tiveram com base na tirinha da semana. Vamos lá. Tirinha, ela expressa um pouco da realidade que a gente vive no nosso país, né? Muito clara.
né, trabalho com redes sociais e qualquer coisa que eu posto eu tenho que dar uma segunda ou terceira olhada para ver se vai dar alguma conotação. Vai dar BO, né? Porque às vezes você nem imagina, uma pessoa, eita, aqui, não. E é muito complicado. Hoje em dia as pessoas elas tentam colocar a gente, né, num potinho, você é daqui, você é dali e ponto final. Sendo que acho que a própria tirinha ela demonstra isso, né? Ah, você é de esquerda, ah, você é de direita. E aí usa um texto de Ellen White aqui, mensagem aos jovens, página 95, dizendo, olha, eu prossigo para frente e para cima. Então, ó, não sou nem daqui, nem dali, eu tô focado em cima e vamos para lá. Boa. Acho que é mais ou menos essa ideia que eu consegui pegar daqui. Boa. E aí, galera? Olha, eu confesso que eu não lembrava da existência desse texto, mas meu pai sempre falando, não sou da esquerda nem direita, eu sou do céu. E eu falo, de onde ele tirou isso, né? Mas até que faz sentido. E aí a tirinha veio falando realmente que ele tá parafraseando a Ellen White. Então, eu acho que quando ela foi inspirada a escrever isso, talvez realmente, né, Deus estava olhando para o futuro, pra gente, com essa besteira, né, de esquerda ou direita, você é um ou outro. Então, eu acho que é um ótimo exemplo, esse texto é um ótimo exemplo para a situação atual com relação à política. E as pessoas gastam muito mais tempo discutindo essas questões e deixando de lado o que realmente importa, né? A gente tem que gastar tempo no verdadeiro propósito, que é o céu, né? Sim. Não em posições políticas, né? Uhum. E quando a gente se coloca às vezes numa caixinha, eu sou isso, a gente está dizendo que eu aceito tudo que aquilo tem. E muitas vezes eu me fecho para o outro, sabe? Então eu acho que sim, isso não quer dizer que nós como cristãos devemos ser isentos de posições políticas. Pelo contrário, a gente tem uma responsabilidade. Mas isso não se resume a uma etiqueta, a um padrão ou a daqui ou dali. Mas a gente está focado no céu como base da nossa cosmovisão e com isso a gente poder medir o que daqui e o que dali faz sentido ou não. Não se amoldar aos padrões desse mundo. Mas ter o padrão do céu como referência. Olha, a minha impressão, assim, olhando pra tirinha, é que parece que já tá estereotipado, né, gente? Quem é de esquerda, como é que se veste, a postura. É interessante, né? Sim. De direita, né? Aquela mais formal e tal, parece que tem mais a ver com crente, né? Direita. Sabe? É engraçado, né? Eu me recordo no período, assim, quente da política, né? Envolvendo aqui nossa escolha pra presidência e tal. Cara, era tanto... Cara, havia toda uma lógica bíblica em torno da direita. Era muito interessante, né? Como conseguiam canalizar tudo, né? E é interessante, olhando para a tirinha, eu vejo que essa discussão, né? Ela está muito mais vigente na igreja do que nós imaginamos, né? Ela ainda é motivo de muita discussão, né? E ela se torna terrível quando ela começa a ser uma forma de eu impor sobre o outro aquilo que eu acho ser a posição correta política neste mundo. E aqui você percebe uma discussão muito forte, né? De quem deve aceitar a opinião de quem, de que lado deve estar, nessa preocupação de impor sobre o outro a posição política que eu acho que ela deveria ter. Qualquer posição política nessa terra é falha, né? A única posição certa e perfeita é a de Deus. Então, qualquer posição que a gente escolher vai ter as suas falhas. Então, consequentemente, vai vir os julgamentos de pessoas. Ah, você é de direita, você é de esquerda. A única posição que a gente pode escolher que é realmente perfeita e não tem erros é a posição de Deus, né? Então... E me chama a atenção o fato, como você falou, eles estão na frente da igreja, né? Eles estão... E isso a gente viu e vê essas discussões acaloradas até entre o nosso povo, né? Só que a gente... E nesse momento de discussão, e aqui acho que já é um princípio que se aplica a todos nós, a gente não vê ali um diálogo, uma conversa. A gente vê um tentando provar pro outro que tá certo. Acusação, apontando. E não dá. Tem uma música que eu gosto muito, eu e minha esposa, a gente colocou como um princípio do nosso casamento, sabe? Que assim, ele diz Caneta e papel, não. Não é essa não. Essa aí já é de outra pessoa, que eu estou ligado. É que numa briga é como se fosse o marido num navio, a mulher no outro, jogando bola de canhão, um no outro. Só que no fim das contas, os dois vão afundar. Então, a gente fez um combinado, quando a gente não estiver disposto a abrir mão, a gente não discute. Boa. E eu acho que as nossas discussões sobre política são mais discussões para provar se eu estou certo do que para a gente dialogar. E aí já começa errado. E um último detalhe aqui da tirinha é que se você olhar a mão de um e a mão de outro, elas se juntam meio que fazendo uma ponte, lá em cima tem uma igreja. Acho que isso não foi intencional, mas eu acho que é o nosso chamado, mais do que defender um lado daqui ou dali, é com o amor de Jesus a gente fazer pontes e conectar as pessoas que acabam se desconectando por essas questões. Sim, com certeza. Com certeza. Por sinal, a igreja, né, historicamente, ela teve um momento que ela se envolveu, não é, BJ? Politicamente, né? Sim. Você até mencionou isso no outro episódio e tal.
Mas qual foi o resultado dessa união entre a igreja e o Estado? Olha, é muito complicado, porque a história mostra que quando a igreja se mistura com o Estado, o resultado não é bom. Dá ruim toda vez. Não é bom, dá ruim. E é esse, inclusive, o tema principal que a gente vai estudar essa semana, quando a igreja se mistura com a política. Sabe? A gente, e é bom reforçar e deixar isso muito claro. Como cristãos, nós temos uma responsabilidade política. Mas essa responsabilidade, ela não deve se misturar com a nossa crença. A gente precisa deixar muito claro o que é competência de cada um. E a lição ela vem falando muito disso, de Constantino, quando ele ali, entre 306 e 337 depois de Cristo, ele tornou a religião cristã, que era perseguida, como a religião oficial do Estado. E agora, o clero religioso começou a se tornar também um clero político. E aí as coisas foram, sabe, indo de mal a pior, quando, né, até a lição completa dizendo que os princípios bíblicos que deveriam ter impedido a igreja de combinar religião e política, eles acabaram não sendo percebidos. E é o que a lição aborda essa semana. E eu acho que chama a nossa atenção para isso, para a gente ter muita atenção. Inclusive quando a gente é esse maior beneficiado, sabe? Há uns 2 anos atrás, eu estava vendo um culto que estava sendo realizado, inclusive, não da nossa religião, mas da nossa linha religiosa, pelo governo, ali na sede do governo e tal. E de princípio eu achei aquilo muito bonito. Mas depois, com o tempo, eu fui pensando e falando, gente, para isso aqui virar o contrário e se tornar, e se tornar contra nós, é um palito, né? Então, muitas vezes, a gente, por querer ser favorecido, a gente acaba se esquecendo que isso pode virar contra nós e é profético que isso vai acontecer, né? E é muito incrível que, assim, a gente olha para a lição. 306 depois de Cristo. Faz muito tempo isso. Nada atual, né? Muito difícil de acontecer agora. Só que a gente vê também que vem acontecendo aos poucos, sendo introduzida essa falta de liberdade religiosa, tanto no Brasil como em outros países. E eu trouxe um livro aqui que eu gostaria de recomendar, que se chama A Lei Dominical Nacional, que é de Jones, um pioneiro que a gente estudou no trimestre passado, que fala bastante sobre justiça pela fé. E esse livro é o argumento dele na Comissão do Senado americano em 1888. Uma coisa assim, super atual, que a gente para 100 e poucos anos atrás, já estavam querendo introduzir um decreto dominical, né? E ele precisou argumentar ali, foram horas de debate até que ele conseguiu. Mas assim, coisas tão atuais que vêm acontecendo e a gente vai se esquecendo, não vai pesquisando, estudando, se aprofundando, e a gente está deixando isso de lado, né? E as coisas vão acontecer, porque é profético, como o pastor falou. E até voltando um pouquinho atrás sobre Constantino, né? A gente percebe como quando a igreja ela começa a trocar o objetivo de espalhar o evangelho para a ambição, que começa a dar errado as coisas, né? Então, quando a igreja passou de querer espalhar o evangelho, né? E trocou para ter ambição de querer ter poder, querer ganhar dinheiro, querer dominar as pessoas, você vê que começou a dar tudo errado, né? Então, Virou uma confusão. Sim, né? quando acontece essa troca... Ter muito claro qual é o nosso princípio como igreja. Né? Nosso foco é levar Jesus para as pessoas. Levar Jesus também envolve ajudar, apoiar. A justiça social é parte da justiça do reino de Deus, mas quando a gente perde o foco e quer ter controle, aí já era. Aí já era. Bom, então a lição vai explorar bem, né, esses princípios, né, bíblicos que deveriam ter impedido a igreja de se tornar o que ela se tornou. Né? Ela se tornou praticamente uma tirania religiosa, né, cara? Muita coisa terrível foi feita em nome de Deus, muita gente sofreu, muita gente morreu, né? E os princípios de que combinar religião com política, ela nunca deu certo. Nunca deu certo. Devemos ficar prestando assim, bem atenção. E a lição da semana vai nos ajudar a ter quem sabe, um posicionamento mais claro ao lado do que Jesus ensinou, para que a gente saiba como se posicionar. Marília, inclusive, a lição fala de globalismo e nacionalismo, né? Isso acontecia no passado também, nos dias dos discípulos? Com certeza. Se repete hoje? Como é que isso acontece? Com certeza, a lição comenta que, assim, os discípulos, eles eram muito nacionalistas, né? Eles estavam passando por um período sendo oprimidos ali, né? Então, eles tinham aquela questão do orgulho que a gente falou na semana passada, né? Eles tinham o orgulho ferido, né? Porque eles estavam sendo mandados por um povo que não era eles, enfim. E Jesus, quando ele monta ali seu grupo de 12... ele diversifica já, né? Bastante, né? Ele pega um aqui, outro ali, que são pessoas muito diferentes, com propósitos diferentes de vida, empregos diferentes, o sustento deles era diferente, posições políticas diferentes. Posições políticas diferentes.
E a gente vê que todos eles são transformados. Todos eles passam por um processo de transformação, tanto como de temperamento, como de ambições, né? Porque antes eles tinham muitas ambições aqui na Terra. E não é que a gente não pode ter. Claro, podemos, mas a gente tem que filtrar e ter sempre o céu como nosso propósito, né? Então, quando eles se juntaram, mesmo com todas essas diferenças, né? Quando eles entenderam o propósito, todos seguiram ali a mesma coisa, foi que teve essa virada de chave. Assim como deve ser com a gente hoje. E quando Jesus colocou um cobrador de impostos e um zelota para trabalharem juntos, a gente vê o exemplo que ele deu pra gente, para os discípulos, de ter um espírito de abnegação, né, que nem a lição fala. Então não é só simplesmente a gente querer estar certo na nossa convicção e não querer mudar para nada. A gente tem que deixar de lado algumas opiniões, mesmo que a gente ache no nosso interior que a gente está certo ou errado, né, não importa, a gente tem que deixar de lado essas opiniões para fortalecer relacionamentos, né, e conseguir levar a mensagem para mais pessoas, né. Você percebe, né? Não sei se é um ditado muito comum, gente. Política, futebol e religião. Isso não se discute. Então isso não pode nem tocar, porque não tem como ter um consenso, Sim. né? É como se Jesus pegasse tudo isso, colocasse num balaio só e jogasse no lixo. E interessante, não se discute, mas se conversa, talvez, né? Porque, poxa, se a gente não falar de religião, a gente não vai evangelizar. Então vamos conversar, vamos com quem está aberto, né? E eu acho que até nível de política é importante a gente conversar, a gente ter maturidade, a gente escolher bem os nossos líderes, mas essa questão, discutir a defesa. Eu chegar e tentar provar que deu certo, não vai levar a lugar nenhum, no fim os dois afundam. Agora, você vê assim, né? Como é incrível, né, gente? Como Jesus foi surpreendente na escolha da equipe dele, né? Sim. Porque a intenção de Jesus, de fato, era quebrar com tudo aquilo que... Acho que ele pega, de fato, né? A galera da periferia, o mais jovem, pega um mais simples, pega um cara mais rústico, né? Pega um estouradão, pega um cara que resolvia tudo na faca, né? Um militante, miliciano, sei lá, vai. Era praticamente isso aí. Era né? tipo isso, Miliciano né? religioso ainda. Isso aí, imagina. Doido, né, cara? Que esperava o Messias, imagina. Sim. Aí pega um cara do governo, do alto escalão, de confiança. O que ele queria? Ele queria ter alguém ali pra fazer médico com o governo, né? Você percebe Jesus montando a sua equipe, né? E como a oração dele, feita em João 17, faz tanto sentido para nós hoje, né? A gente vai ser conhecido como alguém que segue a Jesus se a gente for unido. Achei muito forte isso aqui, né? Porque Jesus não pede pra gente ser iguais. Você percebe isso muito claro na Bíblia, né? Deus não pediu pra gente ser igual. Mas ele pediu pra gente ser, mesmo sendo diferente, ser unidos. Isso com Jesus é completamente possível. Ele é a cola, né? Sim. Que mesmo a gente sendo tão diferente, idade diferente, geração diferente, pensamento diferente, ideologia, às vezes, formação. Todos vieram de uma formação e é muito. E abrir mão de todas as ambições, das preocupações, das funções, das lutas que a gente tem aqui e focar naquilo que realmente é importante. E o que é importante? A missão dele. Sim. Representar ele. E isso foi, assim, uma aula, né? De que Jesus queria dar pra gente. Perdão. Eu ia falar que quando a gente começa a defender pontos e discutir, né, passando o nível de conversa, a gente para de fazer o exemplo que Deus nos mostrou, né? Que era o exemplo de amor. Então, qualquer discussão que a gente comece, não importa qual, a gente perde aquela demonstração para as pessoas do cristianismo que a gente tem, né? Então, a gente não pode deixar ir para esse caminho de querer defender um ponto até todo custo e perder esse final testemunho. desempenhou, né? É. E algo legal que o pastor Fabrício falou é que Deus não nos criou para uniformidade, mas para a unidade. Né? Deus não criou pessoas uniformes, cada um é de um jeito, e isso é o lindo, é o casamento, o homem de um jeito, a mulher de outro, e essa é a preciosidade. E até na igreja, nós somos pessoas diferentes, com dons diferentes, mas o que nos une tem que ser o nosso propósito. E aí entra, Deus chama para nós não termos uniformidade, que é a nossa tentação, querer que todo mundo seja igual a mim, gosto da música que eu gosto, faço o que eu gosto, não, mas sendo diferentes, temos unidade em propósito, e aí o sucesso é certo. Da hora aqui no final, Jesus quebrou os preconceitos culturais de seus discípulos, escandalizou o orgulho nacional deles e exigiu que fossem muito além de suas opiniões pessoais. Cara, Jesus quebrou tudo, né? É incrível. É incrível. Eu queria até pedir ajuda aqui do Nicolas, né? Para que ele nos ajudasse, né? Porque eles foram também, né? Esse é um ponto bem interessante, politicamente arrasados, né? Porque a visão que eles tinham de estabelecimento do reino de Deus, né? Por meio de um governo político terreno, né? Foi jogado
na terra, né, cara? Jesus, ele detonou essa expectativa que eles tinham, né? Sim. A gente vê que os discípulos eles permaneceram até o final, né? Mas mesmo com visões erradas, mas muitas pessoas que não faziam parte dos 12, elas saíram quando elas souberam que Jesus não ia fazer esse reino na terra, né? E um versículo que eu peguei aqui, que fala muito bem disso, que é um dos meus versículos favoritos, que é João 6:66, que fala: à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, porventura quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu é o Santo de Deus. Então a gente percebe aqui que mesmo os discípulos tendo a visão errada, eles sabiam que Jesus era o único, né, que poderia ajudar eles, mesmo eles não entendendo direito, né? Mas sim, eles ficaram muito decepcionados e parece que eles não queriam debater entre si, ficavam questionando um com os outros quem seria o melhor no reino, né? A mãe de Tiago e João fala, né, para colocar eles como... Um pedido até legal, né? Coloca Coisa em de segundo mãe. lugar, né? Esquece deles não, Sim. um bom menino. Mas... Quando descer um fogo do céu, mas é um bom menino. Sim. Acho que vai te ajudar aí no teu reino. Logo quem, né? Mas a gente percebe como Jesus foi transformando ele aos poucos, né? Eles, né, aos poucos. Ele foi colocando esse espírito neles de entender que o reino dele não era nessa terra aos poucos, né? Mas foi um processo difícil, porque eles tinham esse preconceito e orgulho no coração e achavam que Jesus seria o libertador deles, né? Nessa terra. Até acho que a Ellen White, né, essa educadora cristã, a gente crê que é uma voz profética para os adventistas, ela menciona isso, né, quando no episódio lá do templo, que ele falou que ia quebrar tudo e tal, né, ficar pedra sobre pedra, ele disse que falou por partes, porque se falasse tudo de uma vez, os caras iriam entrar em depressão, cara, imagina. Sim. Porque o que eles esperavam era outra coisa completamente diferente, né? E por muitas vezes a gente também cai no mesmo erro. A gente quer soluções humanas para coisas que só o céu vai solucionar. E quando a gente não ouve a resposta que a gente quer, a gente se afasta de Deus, né? Então, Quando a expectativa é frustrada, né? sim. E o cristianismo é a arte de ser frustrado por Deus. Porque a gente vai cheio de expectativas, Sim. eu quero isso, eu quero aquilo, e ainda bem que Deus nos frustra, porque se a gente for receber o que a gente quer, meu irmão, a maioria vai dar ruim no final. E aí que separa o joio do trigo, né? Quem consegue permanecer fiel nas provações, ganha maturidade e ganha vida eterna. Agora, essas provações que separam quem é uma pessoa fiel e quem é uma pessoa só rasa, né? Então, Deus coloca muitas provações e colocou na vida dos discípulos, né? Para conseguir fazer eles terem mais maturidade, né? Moldar o cara. Pergunta pra gente aqui, ó, só pra jogar aqui uma pimentinha aqui, tá na lição, achei bem legal, né? Que ambições políticas nós, os discípulos ok, né? Porque tem todo um contexto lá, eles queriam, né, o governo de Israel sendo restaurado, Roma sendo subjugada, sendo expulsa da região da Palestina ali, da Judéia, Jerusalém, enfim. E isso não aconteceu, porque Jesus, né, para eles foi uma frustração, até eles entenderam o que ele realmente veio fazer. Mas que ambições políticas nós, como cristãos, precisamos abandonar para cumprir nossa missão? Eu acho que a gente não pode ter medo de ser rejeitado. Boa. Sabe? E não apenas como cristão, especificamente como adventistas, né, a maioria, todos nós somos aqui, a gente é um pouco deixado de lado até no cristianismo. Eu estava ontem numa loja cristã de livros, começou a tocar uma música de uma cantora adventista, e aí um cara comentou pro outro, olha, essa música ela é adventista, mas ó, ela não ensina as coisas deles na música não, pode ouvir. E isso é muito comum, é muito comum quando a gente começa a entrar no meio, né, no meio evangélico. Só a semana passada eu tive 2, 3 conversas com pessoas que não são adventistas, cristãos, condenando isso. Então acho que como adventista a gente já é meio deixado de lado e muitas vezes a gente quer ver diferente. Eu queria ser, né, ser reconhecido, poxa, olha o trabalho legal que a gente faz, mas acho que a gente não precisa ter medo de ser rejeitado, até porque o próprio Cristo foi, a mensagem foi e será, e o próprio cristianismo vai chegar nesse ponto também. Então, para mim, eu acho que fica essa lição pra gente, de que as coisas não são muito boas pela frente, não. E parece que a gente parece meio que sempre uma evasiva, sabe? Cara, a gente não é daqui, a gente é estrangeiro, né? Nosso céu, nossa pátria é outra, né? Tá vendo? Você não tá alienado e tal. E a resposta de Jesus foi muito assim, muito incisiva e dura, você até mencionou, né?
Mas Senhor e tal, lembra João 6, né? Vamos Sim. fazer rei, o cara multiplicar pão, tudo que ele precisa, ele vai fazer. Então, esse é o ideal pra gente. Ele cura, ele ressuscita, ele promove pão, ele tem autoridade, fala como ninguém fala. Então, Jesus, meu reino não é daqui. Sim. Mas sim, meu reino não é daqui, cara. O de vocês também não deveria ser, não. Sim. Então, a gente fica, de certa forma, né, girando em torno, né, de uma situação que a solução que eu tenho para isso é outra. Uhum. É outra, cara, completamente diferente. Então, eu acho que é muito importante a gente abrir mão, sabe, de ambições, de coisas aqui. A gente quer que algumas coisas melhorem e mudem aqui, que já está na Bíblia, não vai melhorar, cara. Não vai mudar. Ao contrário, sem ser pessimista, mas a Bíblia fala isso, ela vai piorar. Sim. Essa liberdade que nós temos hoje aqui, em alguns lugares, a gente já sabe que já em vários lugares do mundo, ela nem existe. Mas aqui, que a gente tem tanta liberdade, fazer um podcast sobre a Bíblia, isso aqui vai acabar. Sim. Então não se frustre com isso. Que essa não seja a sua ambição, tem que ter o respeito, o máximo da liberdade que você puder para pregar, ok, isso vai acabar. Então aproveite o que você tem agora, com respeito para fazer também o que ele chamou para fazer, que é cumprir e compartilhar o reino. E acaba também entrando o oposto disso, né? Pessoas que têm vergonha do evangelho de falar sobre Deus, né? Então, essas pessoas também, no final, quando a liberdade religiosa começar a acabar, essas pessoas que têm vergonha do evangelho, elas não vão conseguir se sustentar. Elas não vão ter coragem para conseguir pregar o evangelho no meio de onde a liberdade religiosa está acabando, entendeu? Então, essa questão de a gente ter vergonha do evangelho, eu acho que os jovens têm muito isso, eu tinha muito isso, de vergonha de falar sobre o nosso Deus, né? A gente tem que fortalecer para a gente conseguir melhorar, através da melhora da nossa comunhão, a gente conseguir fortalecer e não ter essa vergonha que a gente começa a entrar. Até porque essa liberdade que a gente tem, como vocês falaram, né, gente, não é... Primeiro que a gente acha que o mundo inteiro está em liberdade ali. Não, a gente é o nosso cantinho aqui. Sim. Porque você vai para o Oriente Médio, não existe. Você vai para a África, uma grande parte não tem. Ásia, gente, o país do lado do meu lá, para você é proibido pregar na rua. Eu estava lá no dia do Impacto Esperança, que a gente entrega livrinho, era numa casa... Não, essa não. Essa também não. Era o quarteirão inteiro para entregar numa casa, porque dependendo da casa que você entrega, você é preso, sabe? Um colega meu foi chamado a pregar no Vietnã, ele teve que mandar o sermão por e-mail para o governo, para ver se o governo autorizava ele entrar, e o governo não autorizou, ele teve que cancelar a passagem e visto bloqueado por 5 anos. China, conversando com o missionário da China, é proibido menores de 18 anos entrar na igreja cristã. Já pensou? A gente está falando de um país extremamente populoso, sabe? E toda igreja tem uma câmera que filma tudo que é dito. Então, assim, a liberdade que a gente tem aqui, ela não é normal no mundo. E mesmo aqui, ela já está com dias contados, que a gente está vendo aí. É só mudar a frente política. Muda tudo. Muda a lei de uma hora para outra. Meu irmão, é por um triz. Eu estava vendo um podcast do Rodrigo Silva, né, também. E ele cita que ele foi para Israel, e ele conversando com uma judia, ela falou assim, nossa, e como que é lá no Brasil? Vocês, os seus vizinhos, eles são de outras religiões? Como que é essa coisa, né? Imagina, Como vocês vivem assim? No Brasil, se você for parar pra pensar, o seu vizinho é muçulmano, o seu outro é católico, ali na frente é presbiteriano, aqui. Então a gente tem muito essa liberdade religiosa e a gente acaba não aproveitando da maneira certa aqui. Sim. Porque é uma bênção na nossa vida a gente ter nascido num país assim, né? Imagina essas pessoas que não conseguem ter esse privilégio, né? Como que é difícil. Ok, então... Tem textos no Espírito de Profecia que falam, né, que nós devemos aproveitar todas, não é 99%, todas as oportunidades que tivermos de falar de Deus, porque um dia isso vai ser tirado de nós. A gente já tá assim, já vem sendo tirado. Tem lugares que falam pra gente não comentar, não querem discussão. Sim. Bom, definitivamente Jesus tinha um objetivo muito maior, né, em mente. Muito, muito, muito maior. Caminhando agora para o hipertexto, tá, gente? A palavra-chave da semana é convicção. Convicção. Judas tinha uma convicção, né? Se eu fizer Jesus ser preso, eu duvido se ele não vai usar o poder dele para assumir o trono. Pode, é impossível. Traiu, pensa. Imagina, o plano de Judas era, vou fazer Jesus ser traído, preso, e aí não tem como. Lá ele vai manifestar o seu poder, né? Não sabe o final de Judas, né? A gente é triste, né? Mas ele tirou a própria vida porque foi frustrado. Jesus, ao invés de um trono, foi para a cruz, né? Sim. Mas convicção é a palavra-chave da semana. Eu queria pedir a ajuda de vocês aqui, começando aqui pelo BJ. Qual é o texto que você queria agregar pra gente aí? Qual que é a palavra que você queria agregar em nossa rede semana? Eu destaco aqui a palavra submissão. Lendo aqui Mateus 20, verso 20 a 23, né, a história que a gente comentou. A mulher de Zebedeu chega ali,
pede, posso te pedir um negócio? E Jesus fala, o que você quer? Imagina Jesus falar, pode falar, o que você quer? Aí ela pede, quando voltar aqui, um fica de um lado, fica... Aí Jesus, sério que você vai pedir isso? Então, para mim, chamou muito claro isso aqui, submissão à vontade de Deus. Deus, ele provavelmente vai frustrar os nossos planos, amém por isso, e que a gente tenha planos, sonhos, mas que a gente sempre leve em submissão a Deus, para que a vontade seja feita dele, que é muito melhor que a nossa. Ok, e aí, Marília? A palavra que eu coloquei é prioridade, né? Porque eu peguei o verso de Mateus 6,33, né? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar e sua justiça, e o resto será acrescentado. Porque se a gente não coloca ele em primeiro lugar, a gente vai colocar outra coisa. E colocando outra coisa, a gente perde o nosso foco, né? Então, como a gente falou, podemos ter alguns posições políticas, sim, mas que Deus seja colocado em primeiro lugar, para que a gente não perca o foco. Interessante, porque teu texto é um convite a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E que Jesus falou, não é daqui, cara. É muito... E às vezes a gente acha que é buscar a Deus, né? Também mas é o reino, é promover o reino. Em outras palavras, ele está falando, cuida das minhas coisas, de você eu que cuido. Então, boa. Buscar o reino As demais coisas, né? Tá na mão dele. E aí, Nicolas? Bom, eu coloquei a palavra fé, que eu peguei ela no texto aqui de Hebreus 11, que fala, todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, né? E aí continua. E eu acho que a palavra convicção, ela tem tudo a ver com fé, porque quando a gente tem convicção em algo, a gente tem convicção em algo certo, né? Por exemplo, a fé em Deus, a fé verdadeira em Deus, a gente tem convicção que ele vai voltar, a gente tem convicção no reino de Deus, né? Então não é simplesmente uma coisa rasa, né? A gente tem convicção que Deus existe, né? Então acho que tem tudo a ver com a palavra. Interessante que Hebreus 11, ela é legal, né? Aparentemente lendo parece frustrante, né? Todos eles morreram sem ver o cumprimento da promessa. Exato. Todos eles morreram vendo de longe a promessa. Mas todos eles morreram crendo como se estivesse já dentro da cidade. Com a convicção que teria uma coisa, né? Então é muito interessante essa sua palavra, realmente aí ela agrega bastante aqui no hipertexto, porque Jesus fala assim, olha, eu vou restaurar tudo, cara, quando eu voltar. Eu vou restaurar o Éden, vou restaurar esse mundo, vai ter justiça de verdade, vai ter proteção, não vai ter mais violência, não vai ter mais desigualdade, não vai ter mais esse negócio de A, B, C, não. Eu vou estabelecer meu reino. Você tem fé para acreditar nisso aí? Tem convicção de que o que eu prometi eu vou cumprir? Ou você acha que é assim mesmo? Então, como eu não acredito, então eu vou buscar soluções humanas aqui, vou me afiliar, eu vou ser militante, eu vou... Sabe? Não, cara, meu reino não é daqui, mas eu vou estabelecer ele aqui. Sim, ele já começa... É diferente, né? Então, é muito importante, né, a gente ter convicção, né, daquilo que a gente acredita. Não ter essa neura de ser a maioria, né, de ser aceito por todo mundo, né, de ter... sei lá, palco, né? Nem sempre vai ter, enfim. Mas eu coloquei algumas palavras aqui, né? Convicção para você viver a unidade que Cristo espera que a gente viva, né? De a gente conviver com o diferente, até dentro da própria igreja, que é uma realidade na nossa família, na nossa comunidade, né? Convicção de que o reino vai ser estabelecido, né? Convicção é essencial para a gente manter nossa fé viva e não ficar sempre vivendo em torno de frustrações, né? Uma após a outra. Essa cosmovisão de que Deus está no controle, né, de que o plano dele é muito maior do que o nosso. O nosso é guerrazinho, né? O nosso aqui é muito humano, o nosso a gente quer soluções imediatistas. Deus não. Talvez até demore, mas a minha é definitiva. E é esse tipo de visão que Deus espera que o jovem tenha, que você tenha mesmo, não tenha vergonha da sua fé não, viu? Não tenha vergonha de falar do que você acredita, não tenha vergonha de compartilhar com amor e respeito aquilo que você aprendeu de Jesus, e não tenha vergonha de você se posicionar ao lado do reino, porque esse jamais vai passar. Então, espero que você seja motivado a isso também, tá bom? Eu queria, caminhando já aqui pro final, queria pedir ajuda aqui ao BJ mais uma vez, né? Parece que muita gente foi ofendida por Jesus, né? Porque parece que as posições de Jesus eram muito contraculturais, né? Eram muito antipolíticas, eram muito anti esse mundo aqui. E como é que a gente faz pra gente entender o que Jesus realmente queria ensiná-los a fazer? Às vezes é difícil a gente entender a posição de Jesus estando nos dias de hoje, né? Mas se você olhar, por exemplo, o Sermão do Monte foi o discurso de posse de Cristo, né? Foi o primeiro grande discurso dele, aonde está ali todos os princípios e valores do reino que ele veio instituir, e só que aquilo é totalmente contracultural, e a gente precisa até se colocar no sapato dos discípulos. Às vezes é fácil a gente julgar também, como eles achavam isso, mas gente, eles estavam cercados por uma cosmovisão que caminhava para aquela direção.
Então era preciso muita humildade no coração deles para que eles aceitassem aquilo que Jesus trouxe. E eu acho que para nós é o mesmo. A gente precisa de muita humildade diariamente, buscando a palavra de Deus, orando em comunhão com Deus, para que a vontade dele se revele para nós. Até no nosso estudo da Bíblia, eu digo por mim, eu cresci, já nasci na religião adventista, que eu faço parte, e muitas coisas eu tomo como óbvias. E às vezes eu leio a Bíblia, eu pulo. Gente, não, deixa eu ver aqui se está aqui mesmo. Não, meu pai me ensinou assim. Tá, mas será que ele ensinou certo? Exatamente. Não, a minha igreja prega assim. Gente, mas será que a minha igreja ensinou certo? A base é a palavra de Deus. Como que a gente vai conseguir ter uma conversa com alguém sobre princípios se a gente não estuda, né? Sim. Então a pessoa vai chegar em você com várias pautas e você vai ficar, pô, essa pessoa tá certa, né? Você não conhece de verdade a verdade que você segue. Então como você vai conseguir discutir e conseguir mostrar o seu ponto para aquela pessoa? Você vai entrar em dúvida, né? Então E até entender o dela também, né? Sim. E isso dá com humildade. Sim. Especialmente aquilo que a gente julga já saber. Porque se eu não tenho humildade para olhar para aquilo que eu sei e ver, será que pode ser diferente? Como é que eu posso querer que o outro também me dê essa chance de conversar com ele sobre isso? Cara, eu achei muito da hora isso aqui, pensando no texto principal, no dia da semana, né? Porque o texto que a lição recomendou, termina justamente Jesus falando assim, olha, faz sentido para vocês colocar vinho novo em odres velhos? E se botar, o negócio vai rasgar. Faz sentido pegar um pedaço de tecido novo e tentar costurar num todo já velho? Vai rasgar. É como se ele estivesse falando assim, ó, eu não vim só complementar, eu não vim só trazer mais uma ideia, Restaurar, eu não vim me conformar com o que você já... Não, eu vim zerar o que vocês acreditam. Não é um puxadinho, não. Eu vim fazer novo. Entendeu o esquema? Então, você que é publicano, você tem que conviver, chamar de irmão o cara que é o militante. Você está sendo chamado a seguir o que eu vou estabelecer como normas de reino. Sim. É muito distinto. Então, quando você percebe o que Jesus queria realmente fazer, realmente para eles e para nós também, até para nossa própria natureza pecaminosa, né? Ele é muito ofensivo. A gente pode até fingir que entendeu. Porque Judas tem essa postura, né? Sim. Ok. Não, tudo bem. Ele permanece até o final, mas com suas ideias. Sim. Ele permanece até o final, mas achando que ele que sabia mais, que ele que tinha melhor estratégia, ele que poderia dar um rumo diferente. Se o Senhor me ouvisse mais, rapaz, ele pararia com esse papo furado de morrer, né? E a lição fala que Judas ele estava perto de Deus fisicamente, mas longe ele estava muito distante, né? E Judas é literalmente a representação de que Deus não força ninguém a aceitá-lo, né? Para as pessoas e para a igreja. Judas é a representação, porque Judas traiu ele e Jesus perdoou ele, Sim. né? Então, como que Jesus pode ensinar algum mandamento de imposição, né? É justamente o contrário, né? E ele vai fazer de tudo, né? Para convencer, para abrir a mente, para dizer o que ele vai fazer, mas jamais vai forçar, né? E imagina Jesus, em um momento, puxasse em Pedro uma espada ali, rapaz, olha, você acorda, se não, na ceia, sei lá, né? Mas não, Jesus, ele respeita, vai até o limite, mas ele respeita até a decisão terrível que Judas tomou. É muito triste, mas Jesus respeitou. Sim. E nós também temos que fazer o mesmo. A gente fala aqui pra uma galera, né, gente? Tem gente que tá como jovem, né? Minha esposa muito tempo sozinha em casa também. Não era fácil, né, conviver. Ela contou muitas coisas sobre isso também. Quem sabe tem uma mãe aí, meu filho tá jovem, conheci, mas tá longe, tá afastado, tá todo envolvido com todas as ideologias desse mundo aí. Ele fica alimentando isso e criticando a igreja. Cara, viva o evangelho. Viva isso na prática, faça o que Jesus fez, né? E, cara, se não for pelo amor, ele não vai usar outro recurso. Ele não vai usar outra forma, né? Então, Jesus acho esse exemplo de Judas de Jesus é muito pertinente pra gente também aqui, né? E só para complementar aqui, eu anotei uma coisa que fala na quinta-feira, que diz: quando não estamos dispostos a mudar pensamentos e opiniões em prol de Cristo, entramos num caminho muito perigoso, né? Então, da mesma forma que Judas não esteve disposto a mudar o pensamento dele, e muitas pessoas não estão dispostas a mudar, até mesmo a gente pode ter coisas que a gente não entrega completamente, a gente entra num caminho muito perigoso, e nesse caminho que Judas entrou, né? De ficar fixo na verdade dele até o final, e aconteceu o que aconteceu, né? Se qualquer outra coisa está em primeiro lugar, um dia tropeçaremos como Judas tropeçou. Exatamente. E é a mais pura realidade, né? Então fica aí nosso questionamento, né, aqui para você, para nós também, para você que está acompanhando a gente, ouvindo ou assistindo.
É hora de a gente parar e pensar, né? Jesus, o que ele pensa, o que ele colocou para nós como prioridade, é também a nossa prioridade, é a nossa busca, é aquilo que a gente alimenta a nossa mente. Jesus não aceita nenhuma submissão forçada, né? Eu queria ouvir comentário, né? O consenso final aqui do nosso bate-papo, eu queria ouvir vocês também. Quais são as considerações finais que vocês queriam compartilhar a respeito da lição da semana e também aqui já com base aqui na parte final da lição. O que representa para vocês saber que Jesus ele não trabalha dessa forma? Ele não aceita nenhum tipo de submissão forçada. Começar aqui final aqui com a Marília. Vai lá, Marília. Considerações finais. Eu acho que essa é a maior prova de amor. Porque, como a gente falou, o amor não pode ser forçado. Imagina um casal que é obrigado a casar um com o outro. Nenhum vai sair feliz nessa história. Mesmo que um goste do outro, vai sair infeliz, porque o outro não tá feliz e o casamento é isso. Uhum. Então, assim, Deus, ele quer que a gente se submeta a ele voluntariamente. E isso é muito lindo, ele dá essa opção pra gente, sabe? É mais uma das milhões de provas de amor que ele tem pra nós. Ok. Bom, a conclusão que eu tiro, né, e que eu anotei aqui também, é que Jesus veio para esse mundo, na primeira vinda, né, para mudar justamente esse egoísmo e esse orgulho que a gente tem intimamente em nós e desde criança a gente cresce tendo essa questão, né, e ele ensina a gente focar em nós, não focarmos em nós mesmos, né, focarmos nele e esquecermos o nosso próprio eu, né, porque é quando a gente está focado no próprio eu que a gente comete esses erros de convicção erradas, se frustra. Então, Jesus nos ensina a não sermos egoístas, né? Entregarmos a nossa vida a Ele, né? Quando Ele veio para essa terra. Eu deixo como lição final, esteja pronto para a frustração. Ore até por isso, né? Diariamente, Deus, frustra meus planos, porque a frustração, essa disposição de humildade, ela vai permitir que Deus haja na nossa vida e vai tornar o nosso caminho muito mais fácil. Se os discípulos tivessem se aberto um pouquinho antes para isso, eles teriam aproveitado muito mais Jesus e o tempo que passaram com ele. Quantas frustrações evitariam, né? Pelo fato, pelo chamado que Jesus fez a Levi, né? O Mateus, por que chamou esse cara? Em vez de ficar feio, cara, chamou até ele, então ele tem muito poder, né? Imagina depois Jesus foi pro céu, eles lá, podia ter perguntado isso. Tanta coisa, né? A gente poderia ter aprendido melhor, né? Então, fica aqui o desafio também. Inclusive, acompanha aí na sexta-feira aqui, na parte do consenso. Tá aqui, ó, resenha. Tá aqui, o autor tá com a gente aqui, ó. Vale a pena você acompanhar também. Mais um recurso incrível ali de 7 a 8 minutinhos ali. Eu acho mais ou menos isso, né? É isso aí. A gente resume a lição todinha, uma perspectiva diferente também a respeito da lição, para que você entenda qual é o modelo do reino de Jesus, os valores que ele quer que você e eu cultivemos também. Tá bom? Foi muito legal, muito bom. Queria até pedir ao BJ que terminasse com oração, para que a gente permita que essas frustrações gerem crescimento, convicções e desenvolvimento daquilo que Deus espera que a gente cresça na vida espiritual. Ora pra gente, por Oremos favor. então. Querido Deus, obrigado pela sabedoria, pelo estudo lindo que tivemos. Obrigado porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos dá liberdade e queremos exercer a nossa liberdade te aceitando, te adorando e louvando o teu nome. Pedimos que o Senhor nos ajude a diariamente colocar diante de ti os nossos sonhos, planos e permitir que o Senhor faça o que o Senhor quiser. Se necessário, frustre os nossos planos, mas nos ajude a, em humildade, diariamente, nos colocarmos à sua disposição para fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça. Que nenhuma crença, nenhuma convicção, nenhum sentimento possa estar acima da tua palavra e da tua vontade para cada um de nós que está aqui. É o pedido sincero do nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Valeu, BJ. Valeu. Muito bom, muito legal. Valeu, Nicolas. Valeu. Obrigado, Marília. Muito bom estar com vocês aqui. E obrigado a você também que nos acompanhou até agora. Que quem sabe, como os discípulos, fica meio que preocupado quando alguém é chamado por Jesus, né? Interessante, né? Levi era alguém muito odiado, mas alguém muito disposto a ouvir a voz de Deus. Que a gente tem essa disposição também de deixar tudo, abandonar tudo, nossas ideias, nossos preconceitos, nosso orgulho, nossas ambições mundanas para a gente seguir o que Deus espera para a nossa vida. E acredite, essa é a forma de você ser feliz neste mundo, é seguindo o exemplo de Jesus. Espero que você tenha aproveitado ao máximo esse conteúdo, que ele sirva para você também estar aí tendo novos insights, desejo de estudar mais a Bíblia, ter a sua experiência com Deus, sua convicção daquilo que você acredita
daquilo que você tem aprendido a respeito de Jesus aqui através do estudo da Bíblia, tá bom? Não esquece de pesquisar também a gente nas nossas redes sociais, Jovens Adventistas da PL, acompanhando os bastidores. Também o nosso podcast em áudio tá lá prontinho para você acompanhar, se estiver na academia, andando no metrô, para você também ter ali um recurso a mais para refletir na Bíblia. E também esse recurso em vídeo aí no nosso canal do YouTube, Paulista Leste. Vai, quem sabe, ajudar você na minutagem ali cada dia para você poder crescer mais ainda na sua experiência. Compartilhe esse conteúdo e abençoe também aqueles que estão perto de você, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Te espero lá. Tchau!